Boa noite. O programa de hoje cumpre um dos objetivos mais importantes da ouvidoria: contribuir para aprimorar a participação e a influência do cidadão sobre o conteúdo editorial e de programação dos veículos operados pela EBC. Uma das formas de se cumprir esta missão é compartilhar com o público as reflexões sobre as práticas de produção dos conteúdos televisivos, com principal atenção para os jornalísticos. Nesta edição, vamos saber um pouco mais sobre o processo de produção da notícia e o diferencial de tratamento de pautas na emissora pública. E ainda nesta edição, a participação dos telespectadores, leitores e ouvintes no balanço da semana. O Público na TV está no ar. Você acha que tem alguma coisa por trás da notícia que não aparece na TV ou que não é escrito no jornal? Com certeza tem. Primeiro que os espaços são reduzidos, né? Segundo que depende também de quem faz a notícia e com que intuito que ela está noticiando aquela matéria, né? Existe sim, o outro lado da história que as pessoas contam, mas que não é divulgada. Às vezes sim, depende de quem dá a notícia. Já vi acontecer assim de ter uma greve e só ter um no guichê e o jornalista filmar apenas aquele que está trabalhando. Então não foi uma notícia muito correta, mas também já vi notícias que são corretas e profissionais bastante sérios que contribuem, né, que os cidadãos possam ter acesso, né, a um outro poder. Eu acho que nem toda notícia é imparcial, é verdadeira. Acho que cada veículo, acho que no Brasil ainda peca um pouco a imparcialidade e a veracidade de algumas informações. Acho que se divulga muito o que se quer divulgar, né? A verdadeira notícia, a verdade dos fatos nem sempre aparecem de forma muito clara, não. O problema da televisão hoje em dia é que o povo tem que saber. A decisão de publicar ou não determinado assunto passa por critérios técnicos, mas são os jornalistas, em última instância, que definem o que vai ser notícia. Na reportagem, você vai conhecer os aspectos teóricos da produção de pautas. Todos os dias, ao sair de casa, você se depara com diversos acontecimentos. Um ônibus quebrado, uma chuva torrencial, uma mega promoção em uma loja de eletrodomésticos, um acidente de trânsito, mas nem todos esses acontecimentos aparecem no jornal. Por quê? Ao listar os fatos de um dia, o jornalista segue uma série de critérios para definir o que entra no jornal. Esse processo de decisão sobre o que é ou não notícia é conhecida como newsmaking. Mesmo considerando se um fato tem valor para virar notícia, muitas informações são produzidas todos os dias ao redor do mundo. Esse é um novo desafio, porque o tempo do jornal no rádio e na TV é limitado. É o editor quem decide, entre várias notícias, quais merecem entrar no noticiário e, por isso, ele é chamado de gatekeeper, ou porteiro do jornal. Está pronto o texto da Rio O jornal está pronto e já foi ao ar. No dia seguinte, as pessoas se encontram e comentam as principais notícias. Alguns fatos são assunto das rodas de amigos por várias semanas. Mas você já reparou que esses são os mesmos fatos que permanecem no noticiário por mais tempo? Muitos teóricos da comunicação acreditam que a mídia define o que as pessoas vão discutir no dia a dia e que esses debates se tornam tão importantes que podem chegar à esfera política e virar até projeto de lei no Congresso. A teoria de que, através da decisão do que entra no jornal, a mídia agenda os debates públicos é conhecida como agendamento. Que a nova lei tem que se espelhar na legislação de países desenvolvidos. No início, parece muito simples definir o que é notícia, mas essa decisão pode trazer consequências muito mais amplas para a sociedade. Como diz o ditado, na prática a teoria é outra. Vamos ver o que pensam os jornalistas e os teóricos sobre os chamados critérios de noticiabilidade.
Critério de noticiabilidade ou valor notícia são as razões que um fato tem para ser noticiado. A frequência de um evento, a quantidade de pessoas afetadas por um acontecimento ou a surpresa que uma informação pode causar são exemplos de critérios usados pelos jornalistas na hora de decidir se um fato é notícia e se merece ser publicado. Veja o que pensa o professor de comunicação Luiz Martins sobre os critérios de noticiabilidade. O que a teoria diz é: o acontecimento midiático, quanto mais improvável ele for, mais valor midiático ele tem. No jornalismo, existe a teoria da singularidade do fato jornalístico, ou seja, a singularidade da notícia. Quanto mais singular é um fato, mais ele está impregnado de noticiabilidade. O jornalista Lúcio Reiser explica como os critérios de noticiabilidade funcionam na prática. Nós sempre procuramos levar informação que interesse ao cidadão, que diga respeito à vida dele, né, pelo menos ao maior número de pessoas possível, seja na simples prestação de serviço, até projetos no Congresso, decisões do Supremo que vão mudar, dar um novo norte para a vida nacional. Na prática, como às vezes acontece, nós temos que nos vigiar um pouco para não corrermos atrás do calor da notícia, de algo que está acontecendo, que na verdade é um fato que tem aquela sensação momentânea, mas que a gente sempre tem que fazer o seguinte raciocínio: pensar, daqui a uma semana esse assunto ainda vai estar repercutindo, esse assunto ainda vai ter alguma importância relativa para o cidadão. Vamos para um pequeno intervalo. A gente volta já. Fale com a Ouvidoria. Pelo site do Serviço de Informações ao Cidadão, o endereço é www.ebc.com.br/acesso à informação. Pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br. Por telefone no 0800 644 4244. Ou ainda pessoalmente. O Serviço de Informação ao Cidadão da EBC fica no Setor Comercial Sul, quadra 8, Bloco B, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal. E o CEP é 70 333 900. Fale com a Ouvidoria. Você sabe qual a diferença entre as notícias veiculadas em emissora pública e nas emissoras comerciais? A informação e como elas são transmitidas, né? Principalmente quando se fala em política, então dá para se perceber muito. Acredito que tem alguma diferença em razão dos interesses, aquele interesse público e aquele interesse comercial. Com certeza uma TV pública, né, tem um interesse público, né? Deveria ser a mais honesta possível, porque justamente por ser pública o alvo, né, seriam toda a população, e a privada tem os interesses pessoais, né? Acredito que ela nunca publicaria algo que fosse ser ruim para ela. E quando a notícia é a mesma, como identificar o interesse público? O sistema público de comunicação foi criado para ser complementar ao sistema privado. O foco da notícia nos veículos públicos deve ser o cidadão. Mas, na prática diária do jornalismo, nem sempre é fácil distinguir o cidadão do consumidor. No dia 5 de junho, a Prefeitura de São Paulo anunciou oficialmente que táxis elétricos começariam a rodar na cidade. A notícia foi ao ar em várias emissoras de TV e em diversos outros canais de comunicação. O enfoque principal das reportagens era a redução da poluição do ar, porque o carro elétrico não emite poluentes como os carros movidos a gasolina e a diesel. A TV Brasil também deu a notícia. O
Os primeiros táxis totalmente elétricos do Brasil, com emissão zero de poluentes, começam a rodar na semana que vem em São Paulo. O assunto foi tratado com o mesmo entusiasmo que as outras emissoras, enaltecendo o lançamento de um carro que não polui o ar. A grande vantagem do táxi elétrico é que o índice de poluição dele é zero. O texto da reportagem dá garantias da vantagem do carro elétrico, confirmando indiretamente o bom negócio para o cidadão paulista. E quando a gente fala em poluição, não quer dizer apenas os gases que saem pelo cano de escape, mas também a poluição sonora. Esse carro aqui não emite qualquer tipo de ruído. Para ligar o veículo, basta pisar no freio e apertar o botão. E pronto, o carro está ligado sem qualquer tipo de barulho. Mais adiante, a demonstração das qualidades técnicas do veículo. Você tem câmera de ré, que ele informa onde a traseira do veículo vai ser colocada. O único problema do carro elétrico que a reportagem aponta é o alto preço. O problema ainda é o preço. Quando foi apresentado no Brasil, no fim do ano passado, o valor estimado era de R$100 mil. Na declaração do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, há um dado importante que indica o motivo pelo qual o foco do jornalismo público deve ser sempre o cidadão. Veja. Vai baratear na medida em que ela seja ampliada e o convencimento do governo em relação à necessidade de diminuição da carga tributária. Antes de qualquer coisa, o investimento prevê a utilização do dinheiro público. Mesmo não sendo o papel do jornalismo, é compreensível que emissoras comerciais tratem com entusiasmo o interesse dos anunciantes, dando garantias sobre o produto que estão querendo vender ou implantar no mercado. Ao jornalismo público, cabe informar todos os aspectos de um assunto, contribuindo para que o cidadão possa discernir entre o que é realmente oportuno para o seu bem-estar e o da comunidade, de forma a que possa influenciar como cidadão nas decisões que envolvem recursos públicos, ou seja, o seu próprio dinheiro. Ao final da reportagem, um diferencial utilizado tecnicamente para estabelecer um contraponto. A emissão desses táxis inexiste, mas também a gente precisa ver que a mesma energia hidrelétrica ela tem algum impacto na inundação de áreas florestais, em áreas agrícolas. Então ele não é um carro totalmente limpo, né? Na edição, a declaração da entrevistada não tem ressonância. Repórter, logo em seguida, volta a avaliar o empreendimento. Por enquanto, ainda não se sabe quanto o veículo irá custar para os taxistas. No encerramento da reportagem, a declaração de um taxista mostra o resultado da desinformação, quando afirma que o carro elétrico vai acabar com a poluição. Um futuro bom, né, para São Paulo, né, para acabar com essa poluição, né? Esta análise aponta para a necessidade de se pensar novas abordagens para a produção de notícias nas emissoras públicas. Um bom caminho é começar pelas perguntas que poderiam tornar os fatos mais compreensíveis para o público em geral. Qual o índice de comprometimento dos recursos naturais para a produção de energia elétrica para abastecer a frota da cidade de São Paulo? O problema da poluição tem relação com o excessivo número de veículos em circulação na cidade. Um investimento da ordem do que será necessário para introduzir os carros elétricos não traria uma solução mais ampla para o problema da poluição e do trânsito se fosse aplicado em transporte público coletivo? Estas não são as únicas perguntas, e as respostas certamente não estarão nos materiais de divulgação das empresas interessadas. No próximo bloco, a opinião do público sobre os veículos da EBC. A gente volta já. Fale com a Ouvidoria. Pelo site do Serviço de Informações ao Cidadão, o endereço é www.ebc.com.br/acesso à informação. Pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br. Por telefone no 0800 644 4244. Ou ainda pessoalmente. O Serviço de Informação ao Cidadão da EBC fica no Setor Comercial Sul, quadra 8, Bloco B, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal. E o CEP é 70 333 900. Fale com a Ouvidoria.
o mundo é traduzido e organizado pelo jornalismo em pequenas porções de acontecimentos. Na pressa do cotidiano, as pessoas não têm acesso ou não buscam aprofundar as informações. Mesmo com a revolução da internet, ainda é a imprensa que garante a credibilidade da notícia. A realidade passa a ser quase um espelho dos jornais. Em 12 de junho, o noticiário Repórter Brasil veiculou uma matéria sobre conflitos na Síria, em que a ONU afirmava que o país vive um estado de guerra civil. O telespectador Iraê Sassi não gostou da abordagem da notícia e enviou uma reclamação à ouvidoria. Ele defende que a TV Brasil apenas repetiu o que as agências internacionais e outras emissoras comerciais já haviam falado. Eu me comuniquei com a ouvidoria preocupado com a informação internacional, em particular sobre as últimas notícias da Síria. Porque notei nas reportagens que eu consegui acompanhar uma tendenciosidade no sentido de qualificar o governo da Síria como uma ditadura sanguinária, replicando informações provenientes da mídia comercial. O que eu chamo de mídia comercial é toda aquela que faz informação com objetivo de lucro, né? Basta ver a quantidade de informes publicitários que cortam as informações. Então, as pessoas que assistem um telejornal com a família, depois de um dia de trabalho, elas não têm possibilidade de discernir naquela massa de informações fornecida de maneira muito abreviada sobre os fatos, principalmente quando são fatos de importância e fatos muito graves. O Público na TV convidou o professor de História e Relações Internacionais, Estevão Martins, para debater o assunto. A reportagem transmitiu informações que constam de um relatório internacional, que são veiculadas por praticamente todos os grandes meios de comunicação social do mundo, em muitíssimos países, e, para o esclarecimento do leitor, recorreu aos comentários de um especialista que pesquisa essas questões, que é professor de uma instituição de ensino superior. No entanto, o tema é polêmico, não resta a menor dúvida, e sobre esse tema todos têm o direito de ter sua própria posição. Não creio que ninguém possa ter, no entanto, o direito de querer criticar o meio de comunicação social, porque esse meio de comunicação social não assumiu a posição que essa pessoa possua. Balanço da semana. As manifestações do público sobre os veículos da EBC. Vamos começar pela TV Brasil. Mais uma vez, a TV Brasil foi quem recebeu o maior número de mensagens através da ouvidoria da EBC. Na última semana, foram 59 manifestações, 6 comentários, 11 pedidos de informação, 15 sugestões, 13 reclamações e 14 elogios. As maiores reclamações continuam sendo sobre problemas técnicos, como a qualidade da imagem e do som. Muitos telespectadores também reclamaram que gostariam de rever episódios de alguns programas, mas que esses não são disponibilizados na internet. O programa Sem Censura é o mais comentado. A telespectadora Susana Bloin escreveu contando que mora nos Estados Unidos há 30 anos, mas acompanha o programa de Leda Nagli pelo computador e aproveita para matar a saudade de casa e da língua materna. O telespectador Deusdete Teles reclamou que a programação da TV Brasil dá muito incentivo ao samba, mas deixa de lado outras manifestações da cultura popular, como o forró de Luiz Gonzaga. Deusdete sugeriu que a emissora inserisse na grade um programa com essa temática. Fábio Pontes, de Pernambuco, elogiou o programa Sábados Azuis, que produziu um documentário sobre o maracatu. O telespectador, que se disse apaixonado pelo ritmo, escreveu pedindo também a autoria das músicas de fundo usada no programa. O Sistema Público de Rádios é composto por 8 emissoras. Nós selecionamos algumas manifestações dos ouvintes para esta edição do Público na TV. Entre os dias 24 e 30 de junho, o sistema de rádio da EBC recebeu 11 manifestações de ouvintes. Foram 6 reclamações, 2 elogios, 2 pedidos de informação e 1 comentário.
Os destaques dessa semana foram para o programa MusiShow. Os ouvintes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro entraram em contato com a ouvidoria pedindo que o programa, que havia saído do ar, voltasse à grade. O pedido foi atendido, mas agora os ouvintes reclamam do novo formato do programa. O ouvinte Paulo Ventura alega que o MusiShow foi descaracterizado. O principal meio de comunicação do público com as rádios ainda é o telefone. É por meio de ligações que os ouvintes fazem contato com as emissoras e, muitas vezes, participam diretamente da programação. Por essa razão, o ouvinte Marcelo Duarte, do Maranhão, entrou em contato com a ouvidoria por e-mail. Segundo Marcelo, os telefones da Rádio Nacional Amazônia estão cobrando a ligação antes mesmo de o ouvinte conseguir entrar em contato com o locutor. Agora, a opinião do público sobre a Agência Brasil de Notícias. Na última semana, a Agência Brasil de Notícias recebeu, por meio da ouvidoria, 8 manifestações. Foram 4 reclamações, 2 sugestões, 1 comentário e 1 pedido de informação. A maior parte das manifestações está ligada ao conteúdo da agência. Diante da reportagem sobre a exumação de 2 corpos no Tocantins e no Pará, o leitor Valtair de Almeida chamou a atenção para a construção de uma frase que daria a entender que morreram militares na guerrilha do Araguaia em 1970. Segundo Valtair, o incidente do Araguaia foi um extermínio em que apenas guerrilheiros foram executados. A notícia foi corrigida pela agência. A leitora Eliege Maria, de Porto Alegre, contestou a reportagem que afirmava que a cidade do Rio de Janeiro teve estrutura suficiente para receber a Rio+20. Eliege alega que estava na cidade durante o evento e cita os problemas de trânsito no transporte coletivo e individual. José Marcelo Batista escreveu à ouvidoria da EBC reclamando da escolha das pautas e abordagens nas notícias. O eleitor defende que a agência tem como função fornecer a informação pública que a mídia comercial não fornece e também questiona a centralização das notícias no Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Por fim, ele conclui que os veículos da EBC precisam ser contrapontos à imprensa privada. Fale com a ouvidoria. Pelo site do Serviço de Informações ao Cidadão, o endereço é www.ebc.com.br/acesso à informação. Pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br. Por telefone no 0800 644 4244. Ou ainda pessoalmente. O Serviço de Informação ao Cidadão da EBC fica no Setor Comercial Sul, quadra 8, Bloco B, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal. E o CEP é 70 333 900. Fale com a ouvidoria. Por hoje é só. Esperamos vocês na próxima quinta-feira. Uma boa noite e até lá.